Fala aí, jogador, tudo certo com você? Seguinte, esse vídeo aqui vai ser basicamente uma revisão 2.0, uma versão 2.0 do vídeo que eu postei há alguns dias falando sobre o principal risco para o mercado de criptomoedas e obviamente também NFTs para 2022. Um vídeo que não era com o objetivo de assustar vocês, dizer que é o fim do mercado de jogos NFTs. Eu já dei minha opinião que isso aqui só está começando, óbvio que a gente pode passar por períodos cíclicos, que é normal, né, na bolsa de valores, criptomoedas, etc. Mas que o mercado de jogos NFTs está só começando. Eu até comentei que eu tive alguns contatos com o pessoal na Coreia do Sul e parece que grandes estúdios estão começando a olhar para esse mercado agora. No Vale do Silício tem cara pegando papelzinho e querendo assinar contrato ali para começar projeto o quanto antes. Então é um mercado que, cara, está efervescendo, está dando os primeiros passos. Então não é o fim de nada, não é para vocês se assustarem nesse sentido. Mas acho que é um conteúdo mais técnico e educativo para vocês entenderem que sim, a gente pode passar por ciclicidades, momentos negativos de mercado, que os tokens vão estar derretendo como um todo, o Bitcoin pode estar entrando em um bear market, que chama de inverno cripto, em alguns meses. Enfim, e para mim o principal ponto que a gente deveria estar monitorando, além de alguns outros, eu já citei alguns outros pontos naquele vídeo, aqui eu vou focar só na parte técnica do principal risco realmente que eu quero estar passando para vocês. Vai ser um conteúdo completo, muito técnico. Peço desculpa, aliás, em relação ao vídeo anterior, porque eu gravei, realmente estava na correria, mas eu queria passar aquele conteúdo para vocês. O que aconteceu? Eu gravei no meu celular, só que o meu celular está com memória cheia, né? E eu gravei em qualidade HD, uma boa qualidade, eu tenho um iPhone. Só que quando eu precisei juntar os vídeos, né, num editor e fui exportar o vídeo de novo, meu celular não estava aceitando de jeito nenhum fazer aquela exportação na qualidade de 1080 pelo menos, né? Aí eu tive que exportar em 720, só que parece que o vídeo põe em 360, então ficou uma qualidade cagada. Os caras estavam batendo martelo porque era fim de semana e como é sala comercial, eles trabalham em obra mais de fim de semana. Mas enfim, vamos fazer a versão 2.0 porque vocês pediram para eu explicar mais detalhes, né, daquela questão de juros americanos que podem subir, como que isso pode afetar. Vou explicar toda essa relação da forma mais palpável possível, até contando uma historinha, né? Tô aqui com o presidente Nixon dos Estados Unidos, vocês devem estar entendendo nada. Que porra é essa aqui? Que porra é essa? Então, cara, eu vou começar lá de trás, desde Bretton Woods, em 1973, para vocês entenderem toda a relação que a gente chega até hoje de inflação, taxa de juros e como que isso pode ser um grande risco para o mercado de criptomoedas e NFTs em 2022. Beleza? Um conteúdo, cara, que você não vai encontrar em nenhum outro canal, de verdade, tá? Modéstia à parte, mas eu estudo muito economia, isso aqui eu nem precisei ir a fundo para trazer, só montei aqui as abas e vou estar explicando tudo para vocês sem corte nenhum. Se puder contribuir, o like ajuda demais, vocês acham que não, mas cara, ajuda muito, muito, muito mesmo. Então deixa aqui embaixo o seu likezão, em 2 segundos você faz isso, juro que não cai o dedo. E se puder compartilhar o vídeo em grupos, comunidades, também vai ajudar bastante. E não esquece de se inscrever no canal ativando o sininho, que aqui a gente fala de jogos NFTs, estou trazendo um conteúdo mais voltado para finanças, gerenciamento de risco. Se vocês curtirem algo mais voltado um pouco para teses diferentes de investimento, protocolos diferentes de finanças descentralizadas que podem ter potencial, enfim, estou de olho em tudo, deem feedback nos comentários, use aqui embaixo para comentar muito, já demos uma longuíssima introdução, então vamos lá que eu tenho um monte de aula para explicar para você. Se ficar confuso, volta, assiste de novo, manda dúvida aqui embaixo que eu posso estar respondendo, que essa aqui é mais minha especialidade, é que eu curto estudar, economia e tudo mais, tá? Eu falo que eu sou meio que um zero à esquerda em tecnologia, blockchain, mas aqui é onde pega um pouco mais na veia, tá? Aqui entrou mais na minha área de que eu posso navegar bem. Então vamos lá. O que acontece? Eu vou passar o vídeo aqui e vocês não vão entender nada, é só 20 segundinhos, vocês não vão entender nada, mas eu volto para explicar. Presta atenção aqui na fala do presidente Nixon em 1973 em rede aberta, né, para todo mundo ouvir ali publicamente. Olha o que ele falou. Presta atenção que tem a legenda aqui. Is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Pronto, só esse trechinho. Não entendeu nada, né? Mas basicamente o que ele fez aqui foi acabar com a conversibilidade do dólar em ouro. Rod, que porra é essa? O que tem a ver com o mercado de cripto, NFTs em 1973? Eu quero contar essa historinha para você entender de onde viemos para o momento, né, o modo econômico que a gente tem vigente até hoje. Tá? Até 1973 existia uma conversibilidade de dólar em ouro. Ou seja, a cada X gramas aí de ouro, eu esqueci como chama exatamente, mas você tinha um valor definido em dólares. O que significa que os Estados Unidos, né, o país Estados Unidos, o Banco Central, tinha que ter uma reserva em ouro para poder manter um lastro em dólares.
Por que isso era muito importante? De forma mais prática possível. Porque isso impedia com que o governo fosse lá e criasse dinheiro a rodo, da maneira que quisesse e da quantidade que quisesse. Por quê? Se os Estados Unidos quisesse criar mais dólares para colocar na economia, ele teria que ter um contraponto em ouro. Só que ouro é a grande questão. Ouro você não vai lá e faz assim, ó, achei ouro. Achei ouro. Não, você tem que, enfim, é caro, é difícil de encontrar, é escasso, não é um bem inflacionário, existe uma quantidade limitada de ouro no planeta Terra, todas essas questões. Então, ter um lastro de dólar em ouro, como se fosse uma ligação, imagina uma ligação, tá? Fazia com que o governo fosse mais responsável, ou seja, não pudesse criar dinheiro a rodo. Por quê? Se você bem sabe, é lei da oferta e demanda isso aqui, tá? Por que a gente não cria de hoje para amanhã, a gente não vai lá e cria 100 bilhões de reais e começa a distribuir para os mais pobres? Porque, cara, isso não funciona. Criar dinheiro não funciona. É lei de oferta e demanda. O que acontece se você tem um produto que hoje você tem 1.000 desse produto e amanhã você tem 1 milhão desse produto? Ele vai valer menos. Né? Por que o diamante é tão caro, é tão valioso, por exemplo? Sendo que não tem utilidade nenhuma. É só bonitinho para você botar na aliança ali da jogadora, da boneca e que frufru. Mas tipo, que utilidade que tem o diamante a não ser algo de luxo e, enfim, para encher o ego de alguém? Não tem nenhuma utilidade. Porém, ele vale uma puta grana. Por que ele vale uma puta grana? Porque ele é extremamente escasso, é muito caro, é muito difícil de encontrar. Então a escassez dá valor ao diamante. É a mesma coisa no mercado de NFTs. Você tem uma espadinha super ultra legendária, lendária, não sei o que, vai valer uma puta grana. Enquanto você tem uma espada comum, que vai valer bosta nenhuma. Tipo o CryptoCars, né? Vamos trazer para o nosso mundo. Você tem um carro super raro lá e você tem um carro comum. Qual que vale mais no marketplace? O super raro. Por quê? Porque existe menos daquele carro em circulação, ele é mais escasso, certo? Então, cara, por isso que era importantíssimo você ter um lastro de dólar em ouro, porque você impedia que o governo fosse lá e criasse mais dólares, desvalorizando o dólar, né? Fazendo com que você precisasse de mais dólares para comprar a mesma quantidade de produtos e serviços. Isso é a consequência da inflação, que é a criação de dinheiro. Beleza? Beleza. Em 1973, o presidente aqui, Nixon, por diversos motivos, eu não vou entrar no detalhe, mas ele foi lá e publicamente deu um calote global dizendo que agora não era mais existente, não era mais válida essa conversibilidade de dólar em ouro. Por que isso é muito importante para o ponto que a gente vai chegar agora? Porque a partir de 1973, na prática, isso significa que a qualquer momento o Banco Central americano ia lá e poderia criar dólares na quantidade e na maneira que eles quisessem. E por que eles fariam isso? Deve estar se perguntando. Cara, obra pública, lutar, tentar controlar ciclo de mercado, né? Lutar, o mercado está desaquecendo, está entrando numa recessão, vamos injetar dinheiro para estimular o mercado. Medidas populistas, vamos ter uma eleição daqui 2 anos, vamos começar a socar um monte de obra pública, fazer contratação, obra governamental, né? Vamos encher de rodovia, encher de um monte de obra aí, para incentivar, né? Para dar emprego, para aumentar o emprego, para depois, 2 semanas antes da eleição, a gente virar e falar assim, opa, o emprego caiu de 8% para 5% no governo X. Por quê? Porque no fundo ali o cara estava injetando dinheiro na economia para incentivar a obra pública, enfim, um monte de coisa assim. O governo é gastador, ele curte gastar. E imagina você poder gastar e poder criar dinheiro e continuar gastando. Criar dinheiro e continuar gastando. Isso é uma tentação maravilhosa, né? Imagina. Por isso que, de 1973 em diante, o dólar aos poucos começou a perder o seu poder de compra. Ele começou basicamente a se desvalorizar. Ou seja, $1 que comprava, estou chutando, tá? Um valor qualquer. Vocês podem até pesquisar alguma informação nesse sentido. $1 que em 1980 comprava, sei lá, você comprava 10 Coca-Colas em 1980. Hoje, $1 deve comprar o quê? Não sei, 2 Coca-Colas? Sei lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a mesma quantidade de dólares hoje é necessária para comprar muito menos produtos e serviços. Aqui no Brasil a mesma coisa, isso vale para todo o país, tá? Aquela velha história do Kinder Ovo. Kinder Ovo em 1999 custava R$1,50. Hoje um Kinder Ovo custa R$8. Por quê? Porque o Kinder Ovo é maravilhoso? Não, porque o real, a moeda real se desvalorizou com o passar do tempo. Compra menos produtos e serviços hoje. Isso é inflação e isso começou a acontecer a partir de 1973 nos Estados Unidos. Por quê? Porque acabou aquela conversibilidade de dólar em ouro. Se o governo quisesse criar dólares, ele não precisaria mais ter uma contrapartida em ouro nas suas reservas. Acabou essa contrapartida que ele precisava ter. Certo? Beleza. Entendemos essa mecânica de inflação, principalmente depois de 1973 no dólar. Agora a gente precisa entender uma relação muito importante que eu expliquei no outro vídeo. Como que a taxa de juros afeta a nossa bolsa de valores. Taxa Selic no Brasil ou nos Estados Unidos, a bolsa deles, né? Cada país tem sua taxa, né? Tem sua taxa de juros e tem suas bolsas de valores ali também, certo? Como que é a relação disso? É uma relação inversa, basicamente.
significa o quê? Se a taxa de juros cai, isso é um incentivo não só para a bolsa de valores, para investimentos de risco no geral, incluindo o quê? Criptomoedas e tudo que está dentro desse universo, incluindo o mercado de NFTs, que está dentro de criptografia, blockchain, certo? Se a taxa de juros sobe, isso é um desincentivo a investimento de risco. De novo, bolsa de valores, criptomoedas, criptoativos, mercado de NFTs e esses mercados de maior risco no geral. Por que isso acontece? Tá? Aqui eu trouxe até um textinho bem rápido para vocês entenderem, depois eu vou mastigar melhor. Mas se liga, quando a taxa Selic está alta, há desestímulo ao consumo, pois o crédito fica caro e os investimentos conservadores de renda fixa se tornam mais atrativos. Basicamente, quando você sobe a taxa de juros, você está diminuindo o crédito. Na prática, é você ir lá fazer o financiamento de um carro e eles, até, sei lá, até um ano atrás, eles estavam cobrando, chutando, tá? Só um valor para você entender, 5% ao ano. Agora, com a taxa de juros maior na nossa economia, esse mesmo financiamento vai te cobrar, sei lá, 10% ao ano. Só para você entender na prática o que significa isso, aumento de taxa Selic. É um desestímulo ao consumo, é um desestímulo ao investimento. E por que que o governo, então, o Banco Central aumentaria a taxa Selic? Porque se ele faz isso é porque a inflação está pegando. Né? Porque se você aumenta a taxa Selic, você está desestimulando o consumo. Se você desestimula o consumo, você tem menos pessoas consumindo, você tem menos pressão de pessoas comprando produtos, sobram mais produtos no mercado, ficam com mais produtos e serviços disponíveis no mercado, e aí o que acontece? O preço desses produtos e serviços vai dando uma esfriada, começa a cair, né? Começa a entrar em um novo ponto de equilíbrio. Mesma coisa o oposto, se a inflação estiver controlada, estiver dentro de um target ok ali, né, para o governo, para o Banco Central, basicamente, o que o Banco Central pode fazer? Ele pode diminuir a taxa Selic, que é o efeito oposto, é um estímulo à economia, é o estímulo ao consumo. Você estimula as pessoas a tomarem mais empréstimos e a gastarem mais, comprarem mais imóveis, comprarem mais carros, comprar mais produtos, fazer mais churrascão. A galera faz mais churrasco, rola mais picanha, rola mais flamão. Ou seja, a demanda pelos produtos e serviços da economia, no geral, aumenta muito. Se aumenta muito a demanda por produtos e serviços, né, mas não a oferta de produtos e serviços na mesma proporção, o que acontece? O que acontece é que você começa a ter uma pressão de novo na inflação. Portanto, a taxa de juros cai, o Banco Central abaixa a taxa de juros quando a inflação está controlada e quando eles querem estimular a economia, aumentar emprego, todas essas questões. Agora, a medida oposta é necessária quando a inflação está pegando fogo, ou está preocupando, pelo menos. Eles têm que aumentar a taxa de juros para conter essa quantidade de crédito, diminuir os estímulos de consumo, de empréstimos e tudo mais na economia. Com isso, você consegue dar uma esfriada na inflação. Porque a inflação é um grande mal, que é basicamente o que eu expliquei até para vocês agora, que é a desvalorização da moeda e é basicamente o empobrecimento maior da população com o passar do tempo, principalmente quem é mais pobre. Tá? Quem ainda é próximo do governo, tem ali um monte de esqueminha, ainda consegue escapar da inflação, mas pega na veia do mais pobre daquele país, daquela economia. Entendido isso? Beleza. O que eu quero mostrar para vocês agora? Esse é o M2, tá? É basicamente a base monetária do dinheiro que está em circulação e depósitos à vista, acho que a prazo também, se não me engano. Enfim, não vou entrar no detalhe, mas na prática isso significa, vamos dizer assim, uma medida, pode ser não tão perfeita, mas uma medida de criação de dinheiro naquela economia. O que aconteceu em 2020 com a crise? O governo americano, o mundo todo, mas principalmente o americano, começou a injetar muito dinheiro na economia. Lembra que eu falei que Bretton Woods acabou lá em 73? Ou seja, os caras podem criar dinheiro na hora que eles quiserem. É literalmente lá no computador e falar assim, quanto eu quero hoje? 1 trilhão? Beleza, 1 trilhão. Puf, criou 1 trilhão de dólares na economia. Óbvio que não é assim, né? Vai entrando na economia, enfim. Mas, na prática, é um computadorzinho que os caras digitam quantos eles querem de dólares para criar. E olha o salto que deu em 2020 com a crise. O M2 foi lá de 15,4 para 20,4. Aumentou em praticamente 5, acho que isso aqui está em bilhões, se não me engano, bilhões de dólares. É isso aí, bilhões de dólares. Os caras criaram bilhões de dólares, bilhões e bilhões e bilhões. E o que acontece? Essas medidas não pararam. Né? Tem até uma notícia que eu separei para vocês. Ó. Isso foi em janeiro de 2021. O plano de Biden vai injetar 1,9 trilhão de dólares na economia dos Estados Unidos. É um pacote que inclui cheques de estímulo no valor de 1,4 mil dólares. Então o que aconteceu nos Estados Unidos? Nesse período de pandemia, que a economia enfraqueceu, meio que colapsou, todo mundo dentro de casa, perdendo emprego, os caras literalmente deram cheque para as pessoas ficarem em casa. Né? Tipo assim, tô te dando dinheiro para você poder continuar comprando, sei lá, uma senha aí para continuar vivendo, pelo menos. Mas deu dinheiro na mão das pessoas. Só que de onde que veio esse dinheiro? Aí que tá, criação, né? Inflação, você desvaloriza a moeda.
Beleza? Então, basicamente, o governo dos Estados Unidos, o Banco Central, injetou e continua injetando muita grana nos Estados Unidos, né? Nesse período de pandemia aconteceu demais isso. E o que acontece se você começa a injetar muita grana na economia? Eu expliquei no começo do vídeo. Você tá entendendo a aula ou não tá? Começa a criar muito dinheiro, o dinheiro começa a perder poder de compra, basicamente se desvalorizar. Cada dólar começa a valer menos com o passar do tempo, conforme você vai criando que nem louco mais dólares e botando na economia. Ou real, qualquer moeda, tá? Mas é o que acontece na Venezuela, que foi destruída, a Argentina está se fudendo agora também, tudo governo populista. Né? Não vamos entrar muito no detalhe de política, mas quem entende, entende, enfim. Até perdi o raciocínio aqui, vamos ver onde eu estava. Mas é isso, tá? E o que acontece então? Vou dar um exemplo aqui do Brasil, basicamente. Eu estou aqui no site do Tesouro Direto. Tesouro Direto é basicamente você emprestar dinheiro para o governo brasileiro. São títulos que a gente chama que são títulos livres de risco. Porque em último caso, se o Brasil tiver quase quebrado ou muito fodido, é muito difícil de dar calote. Por quê? Porque ele tem o poder de criar moeda. Se ele estiver te devendo, por exemplo, esse título aqui, ó, ele tem vencimento em 1/7 de 2024. Chegou em 1/7 de 2024 e você tem um investimento nesse título aqui que eu estou mostrando. Se o Brasil estiver fudido, no último caso ele faz o quê? Imprime dinheiro e te paga. Foi o que eu falei, cara, imagina se você tivesse o poder de criar seu próprio dinheiro. Seria a maior maravilha de todas. E o governo fica nessa maravilha. Né? Ele gasta, imprime. Ou aumenta imposto. Essas cagadas aí que a gente vê, né, por aí. Então, esse título aqui você é conhecido como um investimento de renda fixa, ou seja, ele tem alta previsibilidade e ele tem um investimento praticamente nulo de risco, que é emprestar dinheiro para o governo. E você tem títulos muito parecidos com esses do Tesouro Direto no Brasil, lá nos Estados Unidos também. Você também pode comprar títulos, fazer um investimento que vai te render uma certa quantidade de dinheiro, né, um certo rendimento, em um período de tempo, uma data de vencimento. Mesma coisa no Brasil e nos Estados Unidos. Aqui eu estou mostrando o Brasil só para vocês pegarem a ideia. Olha como está a rentabilidade anual desse Tesouro Prefixado 2024. 10,71%. O que isso significa na prática? Tá? Os investidores começam a olhar para isso aqui e começam a pensar o seguinte, cara, eu posso ganhar 11% ao ano, praticamente arredondando, posso ganhar 11% ao ano sem correr risco nenhum. Por que eu vou comprar ação, sei lá, da Via Varejo, da Magalu, da Ambev? Por que eu vou comprar Bitcoin? Se eu posso botar meu dinheiro sem risco nenhum de calote, nem nada, de perder meu dinheiro e pegar 10% ao ano. Né? Se a gente pega esse mesmo título há alguns meses atrás, sei lá, 7, 8 meses atrás, isso aqui estava rendendo muito menos. Por quê? Nesses últimos meses, o nosso Banco Central, o Bacen, ele começou a aumentar a nossa taxa Selic. Hoje ela está em 9,25%. Teve até uma reunião na semana passada, quarta-feira passada, que eles aumentaram acho que em 1,5% a taxa Selic. Lembra que eu falei para você? Conforme a taxa Selic vai aumentando, o rendimento desses títulos também aumenta. Na prática, isso significa que o investidor ganha mais rentabilidade para colocar em um título que não vai dar dor de cabeça e não vai dar risco nenhum para ele, que ele vai dormir e amanhã vai acordar sem dor de cabeça nenhuma. Não é um investimento que hoje está rendendo para ele 20% e amanhã pode cair 70%, né? Que ainda assim o Bitcoin tem muita volatilidade, a gente sabe que sobe 10%, pode cair 15%. Então é sem dor de cabeça. E na prática o que acontece? O cara começa a tirar o dinheiro dele de ativos de risco. Bolsa de valores, cripto e dentro disso NFTs. Ele começa a tirar o dinheiro desses investimentos e começa a migrar para investimentos de renda fixa. Não só necessariamente títulos do Tesouro, mas outros títulos de renda fixa, porque no geral esses títulos de renda fixa, que são conservadores e sem risco nenhum, ou pouquíssimo risco, eles no geral são atrelados de alguma maneira à taxa Selic. Ou seja, se a taxa Selic sobe, eles rendem mais. E é o que está acontecendo. No Brasil a taxa Selic já está subindo muito, eles estão rendendo mais, e é por isso até que a Bolsa Brasileira vem sofrendo, um dos motivos que a Bolsa Brasileira vem sofrendo nos últimos meses. Vou colocar aqui, ó, nosso queridíssimo Ibovespa. Vou até mostrar um dado adicional para vocês aqui. Ó. Olha o que está acontecendo com o Ibovespa nos últimos 6 meses. Você acha que é coincidência? Dá uma olhada no que aconteceu com a nossa taxa Selic nos últimos 6 meses. É um movimento inverso. Bolsa em queda, taxa Selic em alta. Foi aquele movimento basicamente contrário que eu expliquei para vocês ali atrás, aqui explicando a taxa Selic. Tudo bem que tem alguns outros fatores, não necessariamente a taxa Selic, mas é a taxa de longo prazo, a gente chama de curva de juros, né? Taxa de 10 anos, mas enfim, só para não complicar, tá? Mas é isso. Isso vale para todo lugar do mundo. Nos Estados Unidos também. Se a taxa de juros dos Estados Unidos começa a cair, isso é um incentivo ao consumo,
aumenta o emprego, as empresas faturam mais, tem mais empréstimo rolando na economia, tem mais compra de carro, mais compra de picanha, mais compra de imóveis, a economia aquece. Se a economia aquece, as empresas lucram mais. Se as empresas lucram mais, provavelmente vai ter mais investidor querendo investir nelas, né? Por isso que a bolsa sobe num cenário de taxa de juros em queda. Mesma coisa, o oposto, como já falei pela milésima vez aqui, mas é para entrar na cabecinha de vocês. E o que acontece? Para começar a chegar próximo do fim desse vídeo. Bom, o que faz ou o que faria algum governo aumentar a taxa de juros? Já expliquei também ao longo desse vídeo. Se a inflação estiver persistente, estiver preocupante, eles vão ter que subir a taxa de juros para dar uma contida na inflação. Senão vai se tornar insustentável, no caso mais insustentável. Certo? E o que acontece se você sobe a taxa de juros? Existe uma tendência de saída de risco para ir para títulos mais conservadores e sem risco, que são títulos americanos, renda fixa no geral, CDB, qualquer porcaria nesse sentido assim. Certo? Beleza. Aqui, o que eu coloquei para vocês nesse gráfico também? Eu acho que saiu. Não, tá aqui, ó. Aqui eu coloquei a relação do S&P 500, que é a principal bolsa de valores dos Estados Unidos, as principais, as 500 maiores ações dos Estados Unidos, empresas listadas em bolsa, com o título de 10 anos dos Estados Unidos, o rendimento do título, tá? A taxa de rendimento. E o que a gente pode ver aqui? Vamos pegar alguns exemplos básicos. Vamos pegar o último ano, por exemplo, certo? O que a gente pode ver aqui? Aqui foi o crash do corona, tá vendo? Foi fevereiro/março de 2020. Nesse caso, não tem pra onde correr. Tanto bolsa quanto o rendimento dos títulos, tudo colapsa, porque a perspectiva da galera é que a economia vai pro ralo. Né? Então, teve o crash aqui, tanto da bolsa do S&P, ó, o crash aqui, ó, buf, quanto o crash do rendimento dos títulos de 10 anos. Também tem uma queda absurda. Mas a partir do momento que as coisas começaram a se acalmar, porra, isso aí não vai dizimar a sociedade. Vai ter um lockdown? Sim, vai ter um lockdown, mas logo a economia vai começar a voltar. E nesse momento aqui, o que aconteceu também? Aí começou o governo americano, né, a falar assim, ó, a gente vai injetar dinheiro na economia, fiquem tranquilos, se você perdeu o seu emprego, a gente vai te dar um cheque para você comprar seu A100 aí, seu colchão duro, fica tranquilo. Então, começou aquela fase de começar a criar dinheiro. Né? E se você cria dinheiro, você mantém a taxa de juros baixa. Né? A taxa de juros de curto prazo sempre próxima de zero, por exemplo, nos Estados Unidos. Ou seja, a taxa de juros se manteve baixa entre 2020, depois do colapso do corona, tá? Depois de março de 2020 em diante, até 2021 mais ou menos, meio desse ano aproximadamente. A taxa de juros se manteve mais ou menos inalterada, lateralizada, bem baixinha, tá? Ali por volta de, acho que era 0,6%, 0,7%. E o que eu falei para você? Se a taxa de juros está baixa ou em declínio, você incentiva o investimento em risco. As pessoas tiram dinheiro de investimentos mais conservadores e colocam no risco. Né? Nesse momento aqui, ó, abril, maio, junho de 2020, os títulos americanos de 10 anos estavam rendendo 0,6%, 0,7% ao ano, uma porcaria. Aí o cara pensa e faz o quê? Porra, não está rendendo nada aqui. Eu vou tirar meu dinheiro daqui e vou levar para onde eu vou correr mais risco, beleza, mas onde eu posso conseguir maior rentabilidade. Ou seja, tira dinheiro de ativos de pouco risco e bota em ativos de maior risco. Olha o que acontece com a bolsa. Buf! Sobe, sobe, por um movimento de escalada sem parar praticamente até agora. Tá? Mas o que a gente tem que ficar de olho? Olha como o título de 10 anos americano, o rendimento, vem subindo mais ou menos a partir desse ano. Fevereiro, março, aí teve uma quedinha ali em maio, abril, junho. Por quê? Porque teve aquela época que nos Estados Unidos o corona começou a explodir de novo, de vários casos. Acharam que ia ter novo lockdown, enfim. E agora está um pouco lateralizado, já tem alguns meses, mas é isso que a gente tem que ficar de olho. Desculpa pelo vídeo extremamente longo, tá, pessoal? Tentei ser técnico, mas ao mesmo tempo mastigar bem para vocês. Eu sei que fui repetitivo em vários pontos, mas resumindo, esse é o ponto que a gente tem que analisar. A taxa de juros, né, os movimentos do Fed em relação à taxa de juros nos próximos anos, porque eles já estão dando alguns indícios de que eles devem começar a diminuir as compras de ativos, etc. lá, e isso faria com que a taxa de juros deles começasse a subir. De forma bem lenta e gradativa, tá? Eu não imagino uma subida de juros extremamente agressiva do dia para a noite. Mas, subindo a taxa de juros, mesmo que gradativamente, o que acontece? Eu mostrei em gráficos, mostrei com dados para vocês. Bolsa cai, cripto cai, todo tipo de investimento de risco tende a sofrer, certo? Óbvio que a gente não pode cravar nada em pedra, mas é uma tendência histórica e comprovada, porque é fato. Se o cara consegue ganhar mais dinheiro investindo num título americano que não vai dar calote nele, que não tem risco nenhum, por que ele vai deixar numa cripto que hoje sobe 10% e amanhã cai 30%? E cara, eu amo Bitcoin, eu sou um dos maiores entusiastas de Bitcoin que tem.
Não estou falando que o Bitcoin é bom ou ruim, pelo amor de Deus, eu amo Bitcoin. Eu amo como investimento pessoal. Estou sempre acumulando Bitcoin, sempre que possível. Não é uma opinião isso, mas é uma realidade. Bitcoin é volátil pra caralho ainda. Não tem essa. A volatilidade até está diminuindo com o passar dos anos, mas ainda é volátil pra uma caceta. Então o cara vê um ativo que sobe e desce 20, 15% por dia e vê um outro investimento que até que está pagando bem ou está pagando melhor do que antes e que ele não vai ter dor de cabeça nenhuma. Então a gente tem aquele fluxo, aquela migração de capital de risco para pouco risco, que eu já falei 1000 vezes aqui para vocês. Por isso que o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos é o grande ponto, na minha opinião, de análise para a gente monitorar em 2022 se eles vão aumentar, se eles estão aumentando, o que eles estão fazendo, né? Você pode se manter informado no Google, etc, etc e tal, para se manter informado em relação a isso, tá? Porque se houver e continuar havendo um aumento aí de taxa de juros, principalmente a de longo prazo, de 10 anos, a bolsa cai, cripto cai, e obviamente o que tiver dentro de cripto cai, blockchain, incluindo NFTs, na minha opinião. De novo, isso significa que vão parar de surgir jogos, que todos os jogos vão quebrar? Cara, é claro que não, separa uma coisa da outra, tá? Foi o que eu falei, jogos NFTs, na minha opinião, estão só começando, são os primeiros passos, é um engatinhar. Tá? E aqui complementando, a inflação dos Estados Unidos vai a 6,8% em novembro e tem maior alta em 39 anos. Ou seja, a inflação está incomodando lá. Depois de tanta criação de dinheiro, eles estão vendo o resultado agora, que é uma inflação que está incomodando, a maior em 39 anos, e isso preocupa. Ou seja, para acontecer a inflação, eles já estão dando indícios de que vão ter que subir essa taxa de juros, provavelmente já no ano que vem, e aí a gente tem esses impactos que eu já repeti 1 trilhão de vezes aqui ao longo desse vídeo. Beleza? Um outro ponto que a gente tem que ter com atenção, e até um indicador que você pode monitorar, é esse aqui. Ó. Você pode ir no CoinGecko, você tem esse Dominance Bitcoin 39,4%. O que acontece? O Bitcoin é a moeda mãe, a criptomoeda mãe. Foi ali que surgiu tudo. E todo o restante a gente chama de altcoin, ou seja, coins alternativas, incluindo os tokens dos joguinhos. CryptoCars, BombCrypto, tudo isso é altcoin, moeda alternativa, contratos alternativos. A nossa mãezona é o Bitcoin. E o que é isso aqui? Esse Bitcoin Dominance, 39,4%, significa que o valor de mercado do Bitcoin hoje representa 39,4% de todo o mercado de cripto, de todas as altcoins, toda essa lista que a gente vê aqui embaixo, de trocentas altcoins, de moeda de jogo, tudo que roda por aí, que está sendo criado, o Bitcoin representa hoje 39,4%. E como isso pode te ajudar até numa análise e até para explicar? Porque tem gente que falou assim, mas o Bitcoin, se ele sofrer, tem um monte de token ou jogos que não vão sofrer. Até concordo que pode não existir uma correlação perfeita. Tipo, se o Bitcoin cair, os jogos vão cair. Se o Bitcoin subir, os jogos vão subir. Mas existe uma relação, na minha opinião. Porque o que acontece? Quando o mercado começa a ficar muito receoso e começa a ter até um movimento, às vezes, de pânico, do pessoal tirando dinheiro de cripto e tudo mais, a dominância do Bitcoin tende a aumentar mais. Ficou confuso? Eu vou te explicar. Hoje, a dominância do Bitcoin está em 39,4%. O que significa se a dominância do Bitcoin daqui a um mês for para 55%? Significa que as altcoins, todas as outras moedas alternativas, se desvalorizaram muito mais do que o Bitcoin se desvalorizou, fazendo com que a proporção de Bitcoin sobre o total do valor de mercado de cripto se tornasse maior, ou seja, de 39,5% para, 50%, que foi o exemplo que eu dei. Então, se a dominância do Bitcoin nesse mercado aumenta, significa que as outras altcoins, todo o restante do mercado, está se desvalorizando muito mais em relação ao Bitcoin. Esse é um ponto, um indicador de análise que é interessante para vocês acompanharem também. Beleza? Se ficou confuso, eu sei que foi um vídeo muito longo, acho que deu uns 30 minutos ou mais. Eu não vou fazer cortes porque eu quero que vocês vejam todo o raciocínio que eu tentei criar aqui para vocês. Assiste de novo, pega um lanchinho para assistir. Se ficou com dúvida, deixa nos comentários. Se você tem algum ponto para complementar, deixa também aqui nos comentários. O recado final é o seguinte, não é o fim do mercado de NFTs, não estou querendo criar pavor, eu estou tentando trazer umas visões diferentes, da maneira mais mastigada possível para que vocês possam entender causa e consequência. Trouxe até um pouquinho de economia aqui para vocês, falando de Bretton Woods, como que surgiu toda essa questão de inflação das moedas, relação de inflação com taxa de juros, como isso pode afetar o mercado de cripto, não só o mercado de cripto, mas bolsa de valores também, para quem tem investimento em bolsa, acho que vale a pena ficar bem de olho, tá, para o ano que vem. E, enfim, cara, esse é o único risco que existe também? Não, mas assim, é o principal para mim. Tem outros fatores de risco, óbvio, globais, no Brasil. Tem gente que comentou no último vídeo que, beleza, seu ponto faz sentido, mas nossa moeda é tão merda, né? O real é tão bosta,
que continua valendo a pena pra gente. Eu concordo, os principais mercados de jogos NFT são mercados emergentes. Taiwan, China, Filipinas, Malásia, Brasil, Argentina, Colômbia. É tudo país assim. Se você ver as comunidades dos jogos, sei lá, 80, 90% são esses países assim, asiáticos, América do Sul, mais emergentes, subdesenvolvidos. Por quê? A moeda é uma bosta, o dólar vale muito, hoje o dólar vale quase 7 reais, então qualquer 10 dólares que você faz num joguinho é quase 100 conto. Então é uma loucura pra gente, a gente faz muito dinheiro com joguinhos. Faz sentido, mas o que vocês têm que entender é que essa movimentação de migração de fluxo de capital é um movimento global, tá? É um movimento global, não é um movimento que está aqui no Brasil, ou na Argentina, ou na Colômbia, e que não pode afetar o mercado de NFTs. Quando a gente fala de aumento de juros e essas movimentações globais, inflação, principalmente nos Estados Unidos, que é o maior país do mundo, mais poderoso, a gente está falando de movimentos globais. No geral, os investidores no mundo todo tirando grana de risco e levando para segurança quando a taxa de juros sobe, e o movimento inverso também. Beleza? Deixa o like, espero que tenha ajudado, compartilhe esse vídeo, é muito importante. Ficou muito cansativo, também estou cansado aqui, mas espero que tenha agregado de verdade para vocês. Deem feedback, sugestões, etc. Se curtem mais vídeos assim, coloquem que eu posso trazer, voltado para a economia, que eu curto muito falar de economia. Tamo junto, hashtag papai e fui. Tchau.